Então, boa tarde e bem-vindos àquilo que supostamente será uma sessão de autógrafos desta caixa que aqui está, de que eu não vou falar, eu venho apenas dizer que foi para mim uma honra ter a possibilidade de distribuir esta edição, que não é da minha editora, mas sim da País Real, e que fiquei até surpreendido por ter sido convidado para fazer a distribuição. E é apenas isso que eu queria dizer a todos os presentes e também que, sem dúvida, que vai fazer parte do meu catálogo de distribuição e espero que seja um sucesso, porque é um objeto fantástico e não só pelo conteúdo, mas também para aquilo que representa. Portanto, eu vou já passar a palavra ao Vitorino. Tenho dito tudo. Muito obrigado. Já se safou. O gajo disse que falava só um minuto. Eu normalmente não falo muito, vou aos sítios para cantar, mas hoje ainda bem que não estou para cantar porque não estou. Mas vou ler aqui um improviso, fazer um improviso escrito, porque a memória é pouca às vezes, ou cada vez menos, e vou ler aqui um pequeno texto dedicado ao meu querido amigo José Jorge Letria, que eu conheço há 50 e tal anos, portanto não se assustem. Provavelmente no verão de 1972, assisti em Évora a um baile de finalistas do Liceu, abrilhantado por uma excelente banda local. Chamava-se Vagabundos do Ritmo e tinha como vocalista um grande amigo meu, Alexandre Calisto, excelente cantor eburense. As bandas convidadas para estes bailes nos anos 70 eram muito apreciadas pela qualidade dos músicos e também pela escolha do repertório dançável que estava na moda, mas também para passar alguns subtis recados de contestação ao regime em declínio. Por isso achei estranha e interessante a peça que os jovens pares, ainda se dançava assim, no princípio dos anos 70, assim, quer dizer assim, os jovens pares a dançar com entusiasmo e alguma dificuldade porque o vocalista cantava a primeira parte da canção em recitativo, quase valseado, e depois mudava o ritmo para marchinha popular. Alguns assistentes, entre eles eu não andava a dançar, sou de pé de chumbo, alguns assistentes estranharam a qualidade do texto e também da melodia que o envolvia. Não era para menos, pois tratava-se do lindíssimo poema de Hélia Correia, que tem por título Arte Poética, e música de José Jorge Letria. Fazia parte do single Pare, Escute e Olhe, edição Zip Zip de 1971, gravado pelo autor e cantor. Assisti mais tarde a outro episódio semelhante numa incursão que fiz à Galiza como acompanhante do Zeca Afonso, onde me parece que o Zé Jorge também estava. Acho que estava, Zé. Depois do concerto fomos cear num qualquer espaço onde também se dançava, não havia restaurantes abertos, era um espaço tardio. O Zeca foi logo reconhecido nesse espaço e em homenagem a ele puseram a tocar no espaço, no salão, a balada chamava-se Catarina, o Alentejo a vi nascer. Os pares em dança entrelaçaram-se gentilmente e cada um inventou os passos lentos e suaves que o momento requeria. O Zeca sorriu. 2 episódios que ilustram o caminho inesperado e interessante que 2 belas canções de Agite Prop fizeram num baile de estudantes e num salão onde se comeu um caldo galego acompanhado de um copo de vinho do Ribeiros. Chamam eles vinho do Ribeiro ou vinho verde. 2 amigos que me ensinaram os caminhos difíceis e inesperados para resistir às pressões do Estado Novo de Salazar e Caetano e que me mostraram como se firmam as amizades e o trabalho cúmplice de agitação subtil e inteligente. Recordo aqui uma sessão comemorativa do 18 de janeiro na Marinha Grande, nos primeiros anos da década de 70,
convocada para um espaço público, que eu não me lembro o nome, seria uma recreativa, não era? Clube Operário Marinhense. Era mesmo, Clube Operário Marinhense. Ele tem melhor memória que eu. Apinhada de gente, com o chefe da polícia à frente do palco virado para nós e em negociações com um advogado da oposição. Proibindo... Ele faz aqui... completa-me o texto porque tem uma memória maravilhosa que eu já não tenho. O chefe da polícia, entretanto, estava em negociações com o advogado, mas sempre proibindo os cantores de cantar. Na boca de cena estavam o Zeca Afonso, tu, o Adriano, firmes, de viola pronta, e na segunda fila o AP Braga, o Fausto e eu, encostado a um piano vertical que palpitei para trincheira em caso de avanço da polícia. O chefe insistia que não podíamos cantar. Mas, entretanto, alguém gritou que cantasse a assistência. O polícia não se opôs porque não estava escrito que a assistência não podia cantar. E então o chefe hesitou um bocado e o público começou todo a cantar as canções do Zeca, do Zé Jorge Letria, do Adriano. O chefe hesitou e o público começou a cantar. Foi uma vitória retumbante das canções contra o autoritarismo cego. Os cantores sorridentes assistiram em silêncio. Lá fora havia uma formação ameaçadora de todas as polícias. Não faltava nenhuma. GNR, PSP e PIDES. Mas nessa noite voltámos intactos para casa. Sim, sim. Mas nessa noite voltámos intactos para casa. Conseguimos. Estamos aqui hoje em afirmação da importância que as canções, quando são bem escritas, com conteúdo social e sentido, são eficientes na agitação, propaganda e informação das pessoas que precisam de ser motivadas para enfrentar momentos difíceis que se apresentam cada vez mais no nosso dia-a-dia. Esta edição em LP faz parte de uma banda sonora que acompanhou à pele os movimentos sociais em Portugal nos anos 70 e 80 do século XX. Este cantautor, José Jorge Letria, é um talento a que não falta informação, trabalho, imaginação e exigência, e do qual muito se pode esperar. Escrevia no jornal O Século, em fevereiro de 1973, o nosso querido amigo Urbano Tavares Rodrigues. Subscrevo com um forte abraço fraterno. Forte abraço e aclamação. Muito obrigado, Vitorino. Obrigado, Vitorino. Quero começar os meus agradecimentos pelo editor que está ali ao fundo e com quem tenho conversado sobre este projeto, anunciando desde já que não vou voltar a cantar, não vou voltar aos palcos para cantar, embora agora das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril eu não tenha conseguido cumprir esta promessa e confesso que estive 2 vezes no Algarve, estive em Lagoa e em Olhão, estive em Cruz, depois em Alcobaça e de outros lados, porque me pediram para eu estar presente com vozes à minha volta a contar a minha história do 25 de Abril, dado que eu fui um dos poucos civis que sabiam exatamente o que se ia passar, que sabiam qual era o plano de operações dos militares e, portanto, estive na rua naquela madrugada a ver sair o batalhão de caçadores 5 da Marquês de Fronteira e a tomar o Rádio Clube Português e o quartel-mestre-general em São Sebastião da Pedreira, e depois também vi chegarem os blindados comandados pelo Salgueiro Maia que se encaminharam depois para o Terreiro do Paço. Eu assisti a esses momentos todos e depois para onde fui? Fui para a República para escrever a minha reportagem daquela noite, fui escrever o que tinha vivido naquela noite como jornalista. Eu era jornalista desde 1970, entrei para o Diário de Lisboa, onde fiz durante cerca de 2 anos o suplemento humorístico e de crítica social A Mosca, coordenado por Luís de Stal Monteiro, dramaturgo e romancista de quem fui grande amigo
e cuja obra via encaminhar-se no sentido do teatro e da ficção narrativa. Ainda o vi na casa dele, que ficava perto da sede do Sporting. Eu não tenho esta filiação clubística, tenho outra, mas disso não falo, porque isto é sempre um ato divisionista. Também não dou aos Zé Moças a esperança de estar virado para o norte. Eu nasci benfiquista e fui-me fazendo benfiquista ao longo dos anos, fui-me fazendo benfiquista. O meu pai era benfiquista, o meu avô, o meu irmão eram todos benfiquistas, e eu fiquei no Benfica. Foi realmente o meu posto de acolhimento e de instalação. Portanto, eu vi o Luís Sestao Monteiro escrever, a ditar para um gravador, uma peça intitulada Sua Excelência, que ele depois entregou à Luzia Maria Martins para a montar e levar à cena no Teatro Estúdio de Lisboa. Eu, portanto, era jornalista no Diário de Lisboa, depois passei para o República com muita gente, de quem eu era amigo, e comigo do Diário de Lisboa para o República saíram o Fernando Assis Pacheco, o Raul Rego, de quem fui grande amigo, e junto de quem levei bastante pancada no Congresso da Oposição Democrática em Aveiro. Fomos perseguidos pelas ruas, entrámos para um quintal e mesmo ali fomos seviciados pela polícia de choque. Portanto, ser seviciado juntamente com o diretor do jornal para o qual se trabalhava era um privilégio de classe. E eu levei umas bastonadas valentes naquele dia, depois de ter cantado na véspera à noite com o Zeca Afonso, no Teatro Avenida, em Aveiro, e na manhã seguinte íamos fazer uma romagem ao túmulo do Mário Sacramento, que eu ainda conheci pessoalmente e que foi uma das pessoas mais influentes na nossa vida cultural e literária. Era um crítico e um ensaísta poderoso, mas nós desse dia não íamos conviver com ele, íamos deixar flores do túmulo dele. Não foi isso que impediu a polícia de nos espancar e traumatizar com a violência da pancada que nos deu. Nós voltámos a Lisboa, escrevemos esta notícia no República, onde eu estava, e foi assim que, uma noite, eu me encontrei num snack bar, a convite de um camarada meu de redação que trabalhava costas com costas comigo da redação do República, chamado Álvaro Guerra, que veio depois a ser uma notável figura da nossa vida diplomática. Foi embaixador em Nova Delhi, foi embaixador em Belgrado, foi embaixador também no Luxemburgo, foi embaixador em vários lados, e uma noite ele convidou-me para jantar e disse-me: olha, Zé Jorge, eu e os militares vamos precisar de ti, precisamos de alguns civis que nos apoiem depois de uma noite que vai haver, que é a noite da insubordinação militar, e precisamos de pessoas como tu, com combatividade, com esperança, com energia, com alegria e com vitalidade, para escreverem o que for preciso e ajudarem os militares, designadamente num grupo civil que vai apoiar os militares que vão dirigir a emissora nacional. Eu, embora tivesse um filho com 3 ou 4 meses e estivesse casado há 1 ano e meio, eu não tive dúvidas em responder que sim, podiam contar comigo e eu lá estaria. E lá estive. Naquela noite, da noite de 24 para 25, eu fui ao Cinema Roma com a minha mulher, com o Eugênio Alves e com a mulher dele, ver um filme com a Barbara Streisand e com o Robert Redford. E depois saímos para ouvir no parque de estacionamento do Hotel Roma a senha do 25 de Abril. Eu tinha feito chegar um exemplar das Cantigas do Maio às mãos da equipa do Manuel Tomás e do Carlos Albino, que fizeram a passagem daquela segunda e decisiva senha musical do movimento militar. Depois andei pela madrugada perdida à espera de ver o que ia acontecer. Devo dizer-vos que naquela madrugada, o 25 de Abril, ainda não se chamava 25 de Abril, não se chamava nada, chamava-se levantamento militar. Eu não podia partilhar esta notícia com ninguém, muito menos com o Zeca Afonso, que era o autor da canção, mas eu não podia pegar no telefone e dizer-lhe: olha, Zeca, é uma canção tua que vai dar o sinal aos militares para se subordinarem e derrubarem a ditadura fascista. Não lhe podia dizer. Só conversei com ele 2 dias mais tarde e abraçámos-nos, e o Zeca, que era, como o Vitorino bem sabe, eu já falo do Vitorino, porque ele merece que eu me refira a ele de uma forma muito destacada, e eu vou fazer isso com o gosto e a admiração que ele sabe que eu tenho por ele.
O Zeca era, no meio da sua aparente desorganização social e cultural, era um indivíduo de uma profunda inteligência, uma inteligência muito bem direcionada, mas fazia perguntas incontornáveis. E esta foi a pergunta que ele me fez quando eu disse: olha, então ganhámos, e a tua canção, que nós cantámos tantas vezes e que estreámos juntos para o público em Santiago de Compostela, nas várias vezes que lá fui cantar contigo, e a tua canção foi a canção da vitória. E ele disse: epá, está bem, obrigado, acho que estamos de parabéns, mas a minha pergunta é sempre esta: e agora o que é que vamos fazer com isto? Já conseguimos que a canção fosse a senha, pá, mas agora o que é que vamos fazer com isto? E eu disse-lhe: tem calma, nós vamos decidir isso nos próximos dias. No dia 30 é preciso estarmos no aeroporto, que vão chegar os exilados de Paris, vai chegar o Zé Mário Branco com a mulher, vai chegar o Álvaro Cunhal e outros dirigentes do PCP que estão exilados, vai chegar o Luís Cília, e nós aí vamos nos encontrar na casa de um de nós, estava para ser a minha, e acabou por não ser a minha, que eu vivia num apartamento ali, uma transversal à Avenida de Roma. Tinha um filho muito pequeno, o André, que é hoje um grande ilustrador, com reconhecimento internacional, veio agora de Buenos Aires, com mais um triunfo internacional como ilustrador, e não podíamos estar ali a acordá-lo, a falar alto e a fumar. E portanto, eu naquela manhã estive no aeroporto de Lisboa, com uma câmara a disparar constantemente, disparada por um grande amigo que já partiu cedo demais, chamado Carlos Gil. Foi um dos grandes fotojornalistas da história do 25 de Abril, dos anos que o precederam e dos anos que se seguiram. Esteve sempre junto de mim e dos outros. E nós estivemos ali, abraçámos-nos, cantámos o Grândola e fomos fotografados. E ficou decidido que nessa noite nos íamos encontrar, e ficou decidido que o encontro seria na casa do pai do José Mário Branco, também numa transversal à Avenida de Roma, por acaso na mesma rua onde eu vivia, e umas dezenas de metros mais abaixo. E foi ali que se confrontaram as posições diferentes do ponto de vista ideológico, as minhas e de outros militantes do Partido Comunista, a que eu estava ligado, e do outro lado o José Mário Branco, que estava mais ligado ao UDP. Ele tinha pertencido à Frente de Ação Patriótica, à FAP, e portanto ele trazia um projeto já alinhado e organizado de Paris, que apontava já para a necessidade de não ir nem mais um soldado para as colónias, e portanto todos nós estávamos de acordo com isto, mas tudo teria o seu tempo, e o tempo era o tempo revolucionário da mudança, que tinha que ser um tempo ponderado, um tempo refletido e um tempo bem concebido e bem imaginado para não dar confrontamentos de sangue. Mas naquela noite estivemos juntos, estava eu, estava o Zeca, estava o Adriano, estava o João Paulo Guerra, que tinha criado no suplemento A Mosca do Diário de Lisboa a expressão nacional caçonetismo, que nós usámos tantas vezes. Estavam outros de nós e, portanto, ficou ali decidido que íamos seguir os nossos caminhos numa atitude de fraternidade, de cooperação e de solidariedade, mas os nossos caminhos não iam ser exatamente iguais. Ia haver um caminho mais ligado à extrema-esquerda a que o Zé Mário pertencia, e nós, mais ligados ao PCP, seguimos o nosso caminho, e foi assim que nasceram os Cantos Livres, que eu batizei com este nome, e nasceram no Teatro São Luís, que eu dirigia, sendo um dos elementos civis de apoio aos militares da emissora nacional. E da emissora nacional não estava só eu, estava o Jaime Gama, que era o principal representante do Partido Socialista, estava o João Paulo Guerra, militante do PC, como eu, estava o Francisco Munhoz, que entretanto já faleceu também, estavam outros, e foi ali que nós construímos o projeto dos Cantos Livres no Teatro São Luís. Eu no dia 26 assisti a um dos momentos mais traumáticos da minha vida, que foi estar na António Maria Cardoso num carro com o Eugênio Alves, com o Álvaro Guerra e com o José Martins Garcia. Estávamos no fundo da rua. Eu vi os PIDs a montarem as metralhadoras no parapeito da varanda e vi chegar uma manifestação com cartazes a dizer demissão já, PIDs para a prisão e tudo isso. Eles tinham as metralhadoras colocadas e apontadas e levaram cerca de 5 minutos a abrir fogo sobre aquela gente, mataram 4, ainda os vi mortos no chão, e feriram gravemente alguém que todos nós conhecemos hoje por razões musicais. Vi ferido com uma bala numa perna e outra no tórax, um cantor chamado Fernando Pereira, alentejano, e que se tornou um grande cantor e imitador, com as vozes de todos os outros que ele imitava.
fossem cantores de Las Vegas, de Nova Iorque ou de onde quer que fosse, mas ele ficou ferido ali do chão, ainda ao vivo, e os outros, e saímos dali depois de termos visto o último massacre que a PIDE cometeu. Portanto, foi um momento a que assisti, e nessa noite estive em Caxias a ver libertar os últimos presos políticos. Estive com Jorge Sampaio e com outros, e vi sair os presos da prisão de Caxias, onde estavam grandes amigos meus, o caso do José Manuel Tenguerrinha, que já ia na sua 9ª detenção pela PIDE. Estive com eles, abracei-os, e no dia seguinte começou a nossa vida revolucionária e política, e foi neste meio e nesta situação e neste contexto revolucionário, cultural e cívico que eu conheci melhor alguém que eu já admirava muito pela maneira como cantava, tocava e como sabia estar em palco e dizer o que era essencial, um cantor chamado Vitorino Salomé, vindo do Redondo, onde curiosamente o funcionário do Partido Comunista se chamava Quadrado, o que é uma coisa extraordinária. O funcionário do Partido Comunista do Redondo chamava-se Quadrado. Quer dizer, isto foi a perfeição geométrica, como diria o Pitágoras. Portanto, o funcionário comunista do Redondo chamava-se Quadrado. Mas eu habituei-me a ouvir cantar o Vitorino, a cantar muitas vezes com o Vitorino. Fizemos viagens inesquecíveis, fomos juntos no comboio para Madrid, cantámos em Madrid com o Zeca e com outros, e fomos aproximando de grandes cantores espanhóis como a Elisa Serna, o Pablo Guerrero e outros, e criámos uma rede de amizades que ficaram a durar muito tempo e ficaram também na memória cultural ibérica, que é uma memória poderosa. Embora com Espanha nós devamos ter sempre uma atitude de prudência e de proximidade, de solidariedade e de colaboração, mas nunca sabendo quais são os objetivos políticos que podem vir de Espanha, a história recomenda-nos que estejamos atentos e que sejamos prudentes. Foi neste mundo de cantores e de músicos que eu conheci também alguém que eu tinha visto tocar com uma banda rock ainda antes do 25 de Abril e que muito admirava por ser um excepcional guitarrista, que depois tive a honra de ver como orquestrador de um dos LPs que eu fiz a seguir ao 25 de Abril e que é um dos mais notáveis músicos portugueses e que está ali sentado aqui à minha frente, Júlio Pereira. Júlio Pereira está aqui connosco, eu aplaudo sempre muito, porque acho que ele é um dos grandes músicos portugueses, com o cavaquinho. Nós temos conversado muito ao longo dos anos, eu acho que até o tenho convidado para participar em atos que eu dirijo como presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, e ainda recentemente há uns meses, ou no ano passado, para ser mais exato, fizemos um encontro num hotel no Estoril, e ele esteve com os seus músicos e atuou, e eu vi os dirigentes de sociedades de autores de vários pontos do mundo completamente fascinadas com a sonoridade fantástica de Júlio Pereira e com o talento que ele também deixou impresso num LP que fez comigo, onde deixou a marca do seu talento como guitarrista e como orquestrador. Mas, portanto, das coisas de que eu me gabo, fazem parte estas. Ter tido o Vitorino hoje aqui ao meu lado como meu amigo, camarada e companheiro a apresentar esta sessão de lançamento e ter tido o Júlio Pereira, entre outros, como orquestrador de um LP meu. Portanto, tem sido uma alegria ver o Júlio a lutar pelo cavaquinho e pela criação de uma estrutura associativa de apoio ao cavaquinho e da sua divulgação internacional, que é cada vez mais bem acolhida internacionalmente. Portanto, esta caixa, e eu volto a agradecer ao editor que ali está ao fundo e podia estar aqui connosco, aqui a conviver connosco, teria muito gosto em tê-lo aqui perto. Foi ele que me abordou de uma forma muito cordial e muito construtiva para se fazer este somatório de discos em vinil, e eu que lhe disse, repito agora aqui, disse: meu amigo, muito obrigado pelo seu convite, pela sua proposta, à qual se associou depois do processo de distribuição o José Moças, que eu conheço também há muitos anos e que tem feito um trabalho excepcional de divulgação da musicologia em Portugal. Editou agora este livro, sim, mas na minha mão já está a sair para todos verem e se lembrarem. Portanto, já estou a lançá-lo, só não o tiro para aí porque é muito pesado e ainda podia ferir algum dos admiradores do Júlio que aqui estão. Mas conhecemos há muitos anos, admiro muito o trabalho que ele faz de divulgação da grande música em Portugal, nomeadamente da música e do exemplo cívico e político do Zeca. Nós temos praticamente a mesma idade, travámos grandes combates culturais e artísticos ao longo dos anos e eu fico muito feliz por ter o José Moças
associado à distribuição deste disco, que é um disco ao qual nós juntámos, portanto, o disco que eu insisti para estar e dar em grande parte rosto a este projeto é o Até ao Pescoço, que eu gravei em Paris com o José Mário Branco, nos estúdios de Hérouville do Michel Magne, nos arredores do país. Paris, um castelo do século XVIII, onde eu passei algumas noites com medo que me aparecesse algum fantasma ainda das relações de amizade do Marquês de Sade, que me podia decapitar ou coisa parecida. E, portanto, uns dias antes de eu ter lá chegado, tinha lá estado o Memphis Slim a gravar um dos seus LPs e tinham lá estado 3 ou 4 semanas antes os Pink Floyd. Portanto, fui para bom sítio. Aqui em Lisboa havia estúdios com 4 pistas e eu ali apaguei 32 pistas. Eram pistas demais para mim. Mas eu fiquei muito contente, aproveitei aquela sofisticação tecnológica e fiz um disco que foi um dos 3 discos da grande mudança que se operou em 1971. Foi o meu disco, Até ao Pescoço, foi os Sobreviventes do Sérgio Godinho, com quem me reuni há bocado, por causa de um projeto interessante de uma cantora que lhe dedicou uma canção, mas construiu a canção, eu falar da Garota Não, construiu essa canção com os títulos de várias canções e discos do Sérgio Godinho. Portanto, foi gravado o Sobreviventes do Sérgio Godinho, o meu Até ao Pescoço, e o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de José Mário Branco. Eu voltei de Paris para Lisboa, continuei o meu trabalho musical e jornalístico, a entrevistar cantores e músicos e a fazer aquilo que achava que era importante fazer e inadiável para criar uma memória partilhada do 25 de Abril e tudo aquilo que o 25 de Abril representou para todos nós. Portanto, naquela madrugada estive na rua e posso garantir-vos que vi o 25 de Abril triunfar. E vi-o triunfar. Tenho aqui um dirigente da Associação 25 de Abril que saúde com amizade e com solidariedade num momento mais apertado para ele, mas aqui está a minha solidariedade e sabes que esta solidariedade é sempre forte e nestes momentos ainda é mais forte. Eu vi sair os militares do Batalhão de Caçadores 5, foi um momento extraordinário, às 3h07 ou 3h08 da manhã parámos o carro, eu ia com o Eugênio Alves, eu não tinha carro ainda nessa altura. Portanto, alguém poderá dizer por ir o dia Malévola, pois não tinha chegado o 25 de Abril e ainda não tinhas carro, mas eu na realidade não tinha carro ainda. E portanto parámos o carro, ao nosso lado estava um Porsche com um indivíduo com o papillon retirado e que saiu do carro a protestar e a dizer: mas o que é isto? Manobras militares numa noite destas de Lisboa e que não se passa nada, estão mesmo a dar cabo da vida às pessoas. Não sei se o tiveram a seguir, mas ele estava de smoking aberto e com o papillon caído sobre o peito, mas estava a protestar contra as manobras militares. E, portanto, eu vi uma bifurcação das colunas militares, uma coluna partiu para a direita e foi tomar o Rádio Clube Português. Nós tínhamos informação sobre a senha dos militares, mas não a podíamos usar como calculam com os militares, porque ainda poderíamos ser detidos pela força militar que estava a cercar o Rádio Clube Português. A outra coluna, com os homens todos armados e até com as caras maquilhadas para se confundirem com a noite, era uma noite de lua nova. Isto também foi tido em conta pelos conspiradores, era preciso que não houvesse demasiada lua para não haver uma claridade excessiva na noite de Lisboa, que isso poderia ajudar os militares a serem identificados pelos inimigos, pelo BC7 e outros inimigos, que depois se encontraram com eles ao vivo e diretamente no Terreiro do Paço. Eu vi o Salgueiro Maia avançar para um blindado do BC7, que estava do outro lado com um brigadeiro lá dentro a ameaçar o Salgueiro Maia e a gritar com um alferes que estava ao lado e que eu conhecia de longa data de Cascais, chamado David e Silva, e portanto receei naquele momento que eles abrissem fogo, e se abrissem fogo seria um mar de sangue ali, porque os militares de Santarém, embora tivessem poucas munições, muito menos munições do que nós imaginávamos, isto disse o Salgueiro Maia em entrevistas que deu e disse-me a mim também, umas 2 ou 3 semanas mais tarde, tinha sido um banho de sangue. Felizmente que isso não aconteceu e o Salgueiro Maia, que eu vi pôr 2 granadas dos bolsos do blusão, avançou para o blindado do BC7 e conseguiu que fosse travada aquela força que depois ainda se deslocou para o Largo Camões para tentar criar um espaço para libertarem o Marcelo Caetano, que já estava refugiado no quartel-general da GNR. Portanto, vi esta movimentação toda e segui com o Eugênio Alves
os blindados até ao Largo do Carmo, sendo que a redação do República era justamente atrás e, portanto, eu tinha a possibilidade de me movimentar entre o palco das operações e a redação do República, que era o meu local de trabalho, ao qual eu voltei depois para escrever. Só voltei a casa na noite do dia seguinte para ver o meu filho e a minha mulher, porque estive aqueles 2 dias e meio sem os ver. Portanto, foi esta a minha experiência daquela noite. Eu não era militar. Os grandes heróis daquela noite foram os militares que saíram de Santarém e, como o nosso amigo de quem falámos há bocado, que veio com uma unidade importantíssima de Viseu e que consolidaram a vitória militar garantida pelo Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia foi o grande triunfador, foi o grande herói daqueles dias e daquela noite. E eu, se me perguntarem quando é que eu tive a certeza de que estávamos a ganhar e que o 25 de Abril era vitorioso do ponto de vista cívico, social e militar, eu digo-vos quando foi. Foi quando eu, saindo do República, que tinha toda a gente na varanda, e eu estava quase a ver a varanda afundar-se e caía um Raul Rego, o Vítor Direito e outras figuras fundamentais da República, que nessa altura vendia 80 mil exemplares. Tínhamos começado com 7 ou 8 mil exemplares, e naqueles dias de Abril vendíamos 80 mil exemplares por sermos a grande voz da resistência e do combate à ditadura, juntamente com a Diário de Lisboa. E, portanto, eu estava ali com eles, mas eu tive a certeza de que estávamos a ganhar e que já estávamos a ganhar e que a vitória ia ser conseguida quando vi mulheres com chales e com batas de cozinha, com sanduíches na mão e com termos com café e café com leite para dar aos militares que estavam cheios de fome e cheios de sono. Quando as mulheres, sobretudo que são o grande suporte da casa e da família, decidem abrir a porta e sair para a rua para darem aos militares com fome e com sono aquilo que eles podem comer, e vi-os alguns a comerem papos secos com queijo e fiambre. Naquela altura eu disse: as casas já estão a vir para a rua, e quando as casas vêm para a rua é que o levantamento militar é triunfante. Sabem que houve um artigo escrito pelos homens que estiveram na Rotunda no 5 de outubro de 1910, que descrevem exatamente o mesmo. Quando as famílias e as mulheres das casas apareceram com sanduíches para dar aos combatentes civis e militares que ali estavam, eles tiveram a certeza de que estavam a triunfar e de que iam triunfar. Depois puderam caminhar até à Câmara de Lisboa, onde o José Relvas leu uma declaração que foi a do triunfo formal da República, que viria a consolidar-se depois e a acabar de forma amarga e trágica no 28 de maio de 1926. Mas, portanto, nesta coleção estão o Até ao Pescoço, que eu gravei em Paris com o Zé Mário Branco, com várias vozes, as vozes do Zé Mário Branco, da Isabel Branco, do Francisco Vanhais e outras. Está também o último LP que eu fiz, que é Fruta da Época, que gravei em 1982, depois não voltei a gravar mais. Fiz este, o Circo da Alegria, um disco para crianças que fiz com orquestrações do Carlos Alberto Muniz, e fiz este, que foi o primeiro disco gravado ao vivo em Portugal, que foi gravado em junho de 1973, no Teatro Vilaré. Portanto, são 4 discos, podiam ser outros. Eu gravei 11 LPs ao todo, mas estão aqui 4 que dão a ideia de momentos, porque eu passei um momento da resistência em Paris, com o José Mário Branco, um momento do contacto ao vivo e diretamente com o público, no Teatro Vilaré, um disco de despedida em 1982 e depois não voltei a gravar mais, e aqui o Circo da Alegria para as Crianças, com o Carlos Alberto Muniz, que no próximo sábado lança um disco, e eu elogio desde já aqui a combatividade e a produtividade dele, que vai lançar um disco com as canções do Arca de Noé, que nós fizemos juntos durante vários anos, foram cerca de 300 canções que fizemos juntos. Ele vai lançar um disco com estas canções que ele regravou agora. É impressionante vê-lo com a maturidade da idade da que ele chegou, que anda próximo das nossas, mas ele ainda fez um disco para crianças com as canções do Arca de Noé, que são excepcionais, são do melhor que se fez em Portugal para crianças, ao nível do melhor que fez também o Zé Barata Moura, quando lançou o Fungagá da Bicharada na televisão e fez depois uma carreira longa. Devo dizer que eu falo sempre com grande carinho e admiração pelo Zé Barata Moura, considero um dos meus maiores amigos de sempre. Eu conheci o Zé Barata Moura quando tínhamos aí 11, 12 anos, porque jogávamos à bola da praia, no Monte Estoril,
Eu marquei-lhe vários golos, ele era um guarda-redes excepcional, eu marquei-lhe vários golos, mas ele era um excelente guarda-redes. Não fez carreira por aí, fez carreira como catedrático de Filosofia da Faculdade de Letras de Lisboa e foi durante 8 anos um brilhante reitor da Universidade de Lisboa, na aula magna da reitoria, espaço que eu reencontrei há dias quando fizemos um grande concerto em que brilhou o Vitorino ao mais alto nível, cantando a queda do Império, com a energia, a vitalidade e a imensa criatividade que ele tem e que me faz a mim sempre ter saudade de o ouvir cantar, ao ponto de às vezes lhe pedir, em atos formais ligados à vida dos autores, que ele canta à capela, de tal maneira ele canta bem, para lição minha e daqueles que querem continuar a cantar. Não lhe vou pedir isto hoje, sei que é um esforço grande, mas é um dos maiores elogios que lhe posso fazer. Ouvir o Vitorino cantar à capela, como ouvi várias vezes, em condições muito precárias, é excepcional. Nós cantámos por todo o país, estivemos juntos no estrangeiro também. Eu lembro sempre da nossa ida para Madrid e do espetáculo que fizemos em Madrid com o Zeca Afonso e com os cantores espanhóis, e portanto o que aqui está é apenas uma parcela, uma prateleira do muito que eu fiz como cantor. Guardo essa recordação da longa caminhada que fiz. Não vou voltar a cantar e a gravar. O meu tempo como cantor passou. Aquilo que eu sou há mais de uma década é presidente da direção da Sociedade Portuguesa de Autores e presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores, depois de ter sido 8 anos vereador da Cultura da Câmara de Cascais. Os meus combates cívicos, culturais e políticos passaram por aqui e eu hoje o que sou e o que tenho sido insistentemente nos últimos anos, além de cantor, é escritor. Tenho publicado muitos livros e vai sair dentro de dias, ou talvez 2 semanas, um livro editado pela Guerra e Paz e com apoio do Correio da Manhã, dado que reúne cerca de 40 artigos que eu publiquei na revista Domingo no Correio da Manhã, com o título genérico, vai ser o título do livro, Abril também se fez a cantar, em que eu falo de todos nós que estivemos juntos nessa altura e que ficámos juntos pelos laços da fraternidade, da solidariedade e da admiração. O Vitorino, com quem me encontrei muitas vezes ao longo destes anos e que está comigo há anos nos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Autores, é uma das pessoas em quem eu mais confio e mais aposto e que está comigo no Conselho Fiscal da Direção, onde é preciso estar, o Vitorino está, que é uma das pessoas com quem conto sempre. És suplente porque queres, mas estás muito bem nessa função ou noutra qualquer, porque tens talento, tens qualidade e tens coragem cívica e coragem cultural e és um bom e querido amigo, que eu elogio aqui da vossa presença, para que não tenham dúvidas que ao longo de 50 anos, se há coisa que não esquecemos é os verdadeiros amigos. Alguns ficaram pelo caminho, uns porque morreram e outros porque traíram, mas esses que ficam pelo caminho, por não valerem a pena, nem vale a pena recordá-los. O Vitorino é um dos que estão sempre comigo e com a equipa em que eu acredito. Também conto sempre com o Júlio Pereira, que não precisa de estar nos corpos sociais da SPA para saber que é um amigo com quem eu conto e que tenho apoiado sempre que é possível em muitas das coisas que ele faz, nomeadamente à volta do cavaquinho. Portanto, agradeço a todos a vossa presença. Estão aqui pessoas que eu muito estimo, que admiro. Agradeço o facto de terem vindo hoje aqui no final de tarde com muito trânsito. Eu hoje sou um cantor político não reformado, mas retirado para outras áreas de combate e de intervenção. Não escondo e não nego que também me tornei um político combativo e ativo, sempre com uma solidariedade intensa e reafirmada por uma instituição chamada Associação 25 de Abril, que tu sabes bem a importância e o peso que tem, e por isso também renovo o abraço que te dei há bocado. E cá estou a travar estes combates fundamentais. Este ano estou na Sociedade Portuguesa de Autores a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e fizemos isto de uma forma única, com um enorme retrato de Salgueiro Maia, feito pelo Alfredo Cunha, e com a intervenção pictórica do Vilse. Portanto, temos uma fachada inteira do edifício 2 da SPA, com o retrato de Fernando Salgueiro Maia, que ainda conheci e com quem conversei muitas vezes. E no próximo ano vamos comemorar o centenário da fundação da Sociedade Portuguesa de Autores, em 22 de maio de 2025. Espero ter saúde, vitalidade, energia e determinação para conseguir cumprir estes objetivos e também renovar os nossos espaços, os espaços da nossa sede. Mas hoje o que me fez vir aqui para estar convosco e conversar convosco foi esta memória que eu tenho do 25 de Abril, que eu vivi intensamente
com os militares e com os civis. Eu elogiei os militares, mas quero elogiar de uma forma muito especial e muito sublinhada e muito intensa e muito calorosa aqueles homens e mulheres que estiveram durante décadas na luta clandestina, sem poderem revelar os seus nomes, e a combater e a passarem anos e anos na prisão, espancados, torturados, de uma forma inacreditável. Hoje estão um pouco esquecidos. Hoje que a extrema-direita tem 50 lugares ocupados no Parlamento, poucos se lembram daqueles que estiveram presos e foram torturados e cumpriram penas de 9, 10 anos de prisão ou mesmo mais. Eu conheci vários, ainda sou amigo de vários deles, mas se elogio os militares pela coragem de terem feito um levantamento vitorioso e terem derrubado a ditadura fascista. Eu vi Marcelo Caetano a sair para a Chaimite, que depois o levou para aquilo que seria o seu exílio madeirense e depois brasileiro. Eu não posso deixar de lembrar também aqueles que, não sendo militares, foram civis e optaram pela clandestinidade. Tu conheceste vários, e eles fizeram estes anos acompanhando-nos na Avenida da Liberdade e noutros lados, mostrando que estão vivos e que, mesmo que não estando ideologicamente no mesmo lugar em que nós estamos hoje, eles representam o melhor da combatividade do povo português pela liberdade, pela cidadania plena e por uma soberania ativa, consciente e desafiante para todos nós. Portanto, viva o 25 de Abril, viva a nossa liberdade e a nossa coragem de sermos livres. Obrigado a todos.